Oi, aqui é a Fernanda Fratarola. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a redação independente. A redação independente é o último exercício que você vai fazer na prova. Lembrando que a sessão do writing é a última sessão da prova. Ela consiste em duas redações, a redação integrada e a redação independente. A redação independente, então, é o último exercício que você vai fazer e ela é baseada na sua opinião sobre um determinado tema, um determinado assunto geral, né? E não são perguntas acadêmicas, são perguntas sobre você acha que as pessoas passam muito tempo vendo televisão e por causa disso passam menos tempo com amigos e familiares? Você acha que a tecnologia atrapalha o desenvolvimento das crianças? Você acha que no futuro vão haver mais carros ou menos carros nas ruas? Você concorda ou discorda que uma pessoa deve sempre tomar uma decisão importante sozinha? Então, são coisas assim, né, que a gente consegue parar e, olha, eu acho que a pessoa deve tomar uma decisão, quando é uma decisão importante, eu acho que ela deve tomar sozinha. Eu acho que não vão haver mais carros no futuro do que tem agora nas ruas. Eu acho que a tecnologia não atrapalha o desenvolvimento das crianças. Então, você vai apresentar aí um ponto de vista, que é o ponto de vista que você vai defender. Então, essa redação é uma redação com temas relativamente de fácil desenvolvimento e que são temas, coisas que a gente conseguiria conversar com amigos no nosso dia a dia. O que é importante a gente entender aqui sobre essa redação? Ela tem um mínimo de 300 palavras, o ideal é que a gente sempre escreva mais de 300 palavras, né? De preferência acima de 350, algo em torno de 385, 400 ou mais. Ela tem mínimo, mas ela não tem máximo de palavras. Se você ouvir alguém dizendo que essa redação tem um máximo de palavras, isso é um mito. Você pode escrever 500 palavras, 600 palavras, 700 palavras, você não vai perder tempo por causa disso. Mas eu não recomendo que você se alongue tanto, porque corre o risco de você perder foco. É só por isso. Você pode perder o foco, acabar se repetindo, ou acabar saindo do tópico e falando sobre outra coisa, e você vai perder tempo, você vai perder ponto porque você fugiu do tema. Então, assim, importante a gente tentar manter mais concisa, né, por volta de 400 palavras, que é pra gente não se perder, só por esse motivo. Não existe número máximo de palavras. Se você desenvolve bem o texto e você escreve bem, escrever 600 palavras não há problema nenhum. A gente tem 30 minutos, então, no geral, uma boa redação aí vai ficar em torno de 380, 400 palavras ou um pouquinho mais. O que é esperado de você aqui? Que você apresente a sua opinião, né? Então, a gente vai escolher sempre uma coisa, né? Eu concordo com isso, eu discordo com aquilo, eu acho que não tem problema as crianças, eu acho que a tecnologia não atrapalha o desenvolvimento das crianças. Então, a gente vai escolher alguma coisa, né? Vai responder a pergunta escolhendo. E a gente tem que apresentar duas razões e exemplos para exemplificar as nossas razões. Essa é a redação. Ela é uma redação relativamente simples, já que os temas não são acadêmicos, né? O que a gente tem que saber aqui sobre os critérios de avaliação é que os critérios de avaliação dessa redação são focados em comunicação e argumentação. Então, se você consegue apresentar razões que justifiquem o seu ponto de vista, se você consegue desenvolver esse conteúdo e se você consegue apresentar exemplos que vão ilustrar esse conteúdo para que fique mais claro ainda a sua razão e os seus exemplos e o seu desenvolvimento. E aí muita gente fala assim, Fernanda, mas então assim, eu preciso usar, que existe esse mito, né? Aí a gente escuta muito isso também. Eu tenho que usar vocabulário avançado, eu preciso usar um monte de marcador de discurso. Não. Essa não é a prova do IELTS. A gente tá falando do TOEFL. E no TOEFL é diferente. No TOEFL, o avaliador não tá preocupado se você está usando vocabulário rebuscado. Ele não está preocupado se você está usando 500 estruturas gramaticais diferenciadas. Se você está usando voz passiva, se você está usando present perfect continuous, past perfect. O avaliador não está preocupado com isso. Ele não vai contar a quantidade de estruturas gramaticais diferenciadas que você usou na sua redação. Como ele não vai contar a quantidade de marcadores de discurso que você usou e se você diversificou os seus marcadores de discurso. O que está sendo avaliado na sua redação é clareza das suas ideias.
desenvolvimento de ideias. É isso que está sendo avaliado. Ah, Fernanda, então é possível eu fazer uma boa redação e tirar um ótimo score se eu usar uns marcadores de discurso e conjunções mais simples, se eu usar, por exemplo, however, and, but, for example, isso é o suficiente para eu conseguir um bom score? É assim, o que é importante é que você desenvolva o conteúdo. Ah, Fernanda, e meus erros de inglês? E assim, eu tô muito preocupado, porque claro que como é uma prova de inglês, os meus erros de gramática e spelling são o primeiro critério de avaliação. Não são. Olha que coisa boa que é a prova do TOEFL. Não são. O primeiro critério de avaliação vai ser sempre clareza e desenvolvimento de ideias. O que a gente tem depois, então a gente depois tem organização pra gente, por último, ter o uso do idioma. E aí, claro que no uso do idioma, claro que vai entrar spelling, né? Se você cometer erros de ortografia, vai entrar gramática. E o que é importante a gente ter em mente aqui quando a gente fala da gramática? A gramática, ela é um problema na sua redação, ela é uma questão que você... Claro, a gente sempre vai observar a gramática, mas o ponto principal, o nosso foco principal aqui na gramática é se o seu erro gramatical impede a clareza das suas ideias. Se o seu erro gramatical prejudica a sua comunicação. E aí sim, esse erro gramatical vai impactar o seu score, porque ele impacta o critério mais importante de avaliação, que é a clareza e desenvolvimento de ideias. Então, pequenos erros de gramática que não prejudiquem clareza de conteúdo são relevados. Ah, isso quer dizer que eu não vou perder ponto nenhum? Não, isso quer dizer que se você tiver vários erros de gramática na sua redação, mas se eles forem pequenos, vai impactar muito pouco o seu score. Nada que vale a pena você arrancar todos os seus cabelos. Se esses erros forem, talvez não tantos, mas eles atrapalharem a clareza, aí você vai perder ponto porque o conteúdo foi impactado. Então, assim, é uma coisa importante pra gente ter em mente, porque muitas vezes, por uma questão de como o idioma é ensinado, né, nos cursos de inglês e tudo, o aluno tem essa ideia de que ele tem que ser perfeito. Ele não pode cometer nenhum erro de gramática. Ele não pode cometer nenhum erro de spelling. E aí o aluno fica desesperado quando ele produz uma redação e ele passa a maior parte do tempo dele mais preocupado se ele está cometendo qualquer erro de gramática do que com conteúdo. Então a sua primeira preocupação é o conteúdo. Terminou de escrever a tua redação, aí você revisa e vê. Ah, olha que eu errei aqui, a concordância entre sujeito e verbo tá errado. Eu usei o verbo no singular e o verbo no plural. Ah, eu aqui inverti a ordem aqui das palavras, vou consertar. Aí você vai e ajusta a tua gramática. Mas a primeira coisa que você tem que se preocupar e praticar bastante é a sua habilidade de argumentar, de defender o teu ponto de vista, de desenvolver uma ideia, ou de defender um lado, ou apresentar razões e desenvolver e apresentar exemplos. Então, essa é a redação independente, ela é uma redação mais fácil do que a maioria das pessoas acha que ela vai ser, e ela requer prática, para que você consiga rapidamente pensar em razões e exemplos para apresentar quando você estiver escrevendo a sua redação. É isso, essa foi só uma visão geral. No próximo vídeo a gente vai ver o que tem, o que constitui um parágrafo de desenvolvimento, o que a gente tem que colocar, como é que a gente vai apresentar e o que a gente tem que observar e ter sempre em mente que a gente deve colocar na nossa redação. É isso aí, qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, diz pra mim que você gostou e não se esquece de se inscrever no nosso canal. É isso aí, um abraço e até o próximo.